Olá, eu sou Andréa Leite, sou aluna do quarto semestre do curso de Letras Língua Inglesa do Campus 4 em Jacobina. Eu vou apresentar para vocês hoje um subprojeto que é decorrente do projeto mãe da professora doutora Juliana Salvadori, que é intitulado Da Tradução como Reescrita, Escritoras de Língua Inglesa no Sistema Literário Brasileiro. Nós, do grupo de leituras, a gente vem há 4 anos investigando esse tema e tentando responder algumas perguntas. Dentre elas, qual o impacto dessa tradução no nosso sistema literário? O subprojeto que eu vou apresentar para vocês hoje é intitulado Literatura Young Adult Traduzida, mapeamento da tradução de escritoras de ficção de língua inglesa para o público brasileiro. Um dos objetivos de nossa pesquisa foi mapear como emergem os marcadores sociais de diversidade, raça, etnia, gênero, sexualidade e deficiência na ficção escrita por mulheres em língua inglesa e traduzidas para o sistema literário brasileiro. O recorte temporal que nós utilizamos foi 2010 a 2020, em função de que, em pesquisas anteriores, nós identificamos que houve um aumento considerável no número desse tipo de publicações em nosso sistema literário. Metodologia. A metodologia de nossa pesquisa foi estruturada em 3 etapas. Na primeira dela, o eixo exploratório e mapeamento, nós identificamos 5 selos e 754 obras publicadas no recorte temporal de nossa pesquisa. Concomitantemente, nós também fizemos o estudo teórico, e ele foi muito importante porque nós encontramos um problema durante o mapeamento inicial. As editoras brasileiras não possuem um padrão, um critério, e publicam muita coisa que não é exatamente considerada literatura young adult, como literatura infantil juvenil, livros de receitas, biografias, dentre outras coisas. Os teóricos que nós estudamos, especialmente Caden e Coates, que escreveram uma obra sobre esse assunto em 2011, através do estudo deles, nós selecionamos alguns marcadores young adult que serviram de filtro para esse nosso mapeamento inicial. Depois de aplicar esses marcadores, a nossa lista, o nosso mapa caiu para 464 livros. Esses livros foram analisados, né, capas, os elementos paratextuais, capas e resumos. Os resumos serviram de base para análise do Anticonc, formando corpora, que o Anticonc utilizou para fazer análise. Além disso, nós também mapeamos, né, marcamos, identificamos os marcadores sociais de diversidade, raça, etnia, ruralidade, periferia, gênero, sexualidade e deficiência. Literatura Young Adult. Segundo os pesquisadores Caden e Coates, em 2011, a literatura young adult é considerada uma literatura transitória. E eles meio que identificam isso, mas não concordam muito. Ele acha que esse tipo de literatura deveria ser mais valorizado. Ele identificou algumas características, como um universo moral diferente daquele proposto na literatura infanto-juvenil, que é o universo moral fechado, presença de elementos sexuais, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e como uma porta de entrada, né? Como se você estivesse preparando usuários para coisas mais pesadas, como o que ele vai encontrar na literatura que é considerada a verdadeira literatura com L maiúsculo. Porém, eles também afirmam que a falta de um conceito definitivo é o que faz com que essa literatura esteja sempre alta, sempre se renovando. A evolução a faz sobreviver. Então, muitas coisas novas são publicadas e, infelizmente, ainda não são consideradas importantes nem pela crítica, nem pela escola. O que traz justamente a discussão sobre o papel da literatura traduzida no sistema literário brasileiro, que, segundo a teoria do polissistema de Itamar Ibn-Zohar, traz justamente isso, como a literatura traduzida no polissistema cultural, ela é considerada sem importância e fica normalmente às margens. Editoras Young Adult no Brasil. Criada em 2007, a Galera é o selo que mais possui obras young adult traduzidas. Ela pertence ao grupo editorial Record, assim como a editora Veras, que é a segunda, com 180 livros publicados no recorte temporal de nossa pesquisa. A editora Rocco, com jovens leitores, é referência com o público no segmento juvenil. A seguinte se auto-intitula como a editora mais plural e inclusiva do país. Ela pertence ao grupo Companhia das Letras. E o
Áudio, que é o caçula entre os selos Young Adult, que foi criado em 2015, tentando justamente aproveitar esse aumento no número de leitores. E a Áudio teve 35 das suas 36 publicações incluídas no nosso mapeamento de diversidade. Como a gente pode comprovar nesse gráfico, desde 2010, a curva de publicações desse tipo de literatura traduzida no Brasil tem sido uma curva ascendente. Ela chegou ao ápice em 2016 e agora ela está descendente. Se é em função da crise, da pandemia, a gente ainda não sabe, não nos cabe aqui investigar, mas nós percebemos, nós identificamos como a curva subiu até 2016 e agora está no momento de queda. Esses são os critérios para a seleção de literatura Young Adult que os nossos teóricos identificaram para a gente, deram para a gente. Idade acima de 16 anos, presença de elementos sexuais e tramas mais complexas, distantes do conto de fadas. Os marcadores de diversidade são como as mulheres são representadas, os negros, os casais homoafetivos, deficiências e transtornos. Publicações Young Adult com diversidade. Nesse gráfico aqui, gente, aqui eu vou mostrar para vocês. Em amarelo nós temos racial. O marcador racial de diversidade, ele aparece somente em 3 editoras com pouca representatividade. O que mais aparece é a de gênero, né? O padrão. Mulheres fora do padrão da heteronormatividade é o que mais aparece como diversidade nos livros que nós pesquisamos. Doenças e transtornos aparece aqui também em verde. Sexualidade aparece em 4 das editoras. A seguinte aqui aparece realmente, confirma a informação do site dela, é realmente a editora mais plural e inclusiva do país. E a Verus, que é a menos, é a que possui menos diversidade, porém tem uma coisa positiva na Verus e na Galera, que elas trazem livros específicos tratando de deficiência. Como a deficiência atinge o personagem, né, a personagem principal e os familiares. Vamos falar agora de números, análise do Anticonc. Na primeira fase, a Galera tinha 315, na segunda 126, a Vero 180 passou a 118, Jovens Leitores 144 passou a 110, a seguinte 79 e 75 estavam na segunda fase com os aplicadores Young Adult, e a Alt, que teve 35 dos seus livros selecionados. As palavras mais frequentes que apareceram na análise do Anticonc foram essas 20 aqui. A palavra poder, que está agrupada, né, com todas pela raiz, com possibilidades, posso, poderia, poderei. A palavra vida aparece em segundo lugar, sem surpreender, que afinal de contas as editoras tentam pegar, né, tentam conquistar os potenciais leitores a partir desse momento da vida de transitoriedade que eles estão vivendo. Todo e novo aparecem coladinhos e garota aparece em 433 vezes como protagonistas. Se considerarmos essas 5 palavras, eu imaginei que a gente pode criar, inclusive, uma possível frase. Todas as possibilidades, a nova vida de uma garota. Algo mais ou menos assim. É só para mostrar o que as editoras querem realmente passar através dos seus resumos e capas e contracapas. Capas, será? Gente, eu quero trazer para vocês uma coisa que nós percebemos em nossa pesquisa. Apesar de algumas capas estamparem pessoas negras, estamparem casais homossexuais, há um apagamento dessas palavras nos resumos. E o Anticonc não conseguiu identificar. A palavra gay só aparece uma vez. A palavra negra aparece de forma pejorativa, ovelha negra, magia negra, buraco negro, enfim. Então, o Anticonc não conseguiu identificar essas palavras. Se a gente olhar aqui, nas 20 palavras não aparece nada de diversidade. E na verdade, existem os livros estão aqui. E essa modificação, é importante colocar, que acontece do final de 2019 para cá. Antes, não tinha tantos livros publicados. Considerações finais. Não há consenso sobre o conceito de literatura Young Adult, em parte porque há pouco estudo nessa área. As fontes estudadas afirmam que esse subgênero é considerado imaturo, ponto de entrada e passagem para leituras mais sérias, para a verdadeira literatura.
Conforme nós pesquisamos, Harry Potter fez uma mágica no sistema literário brasileiro de mulheres mulheres em obras escritas por mulheres e traduzidas para o sistema literário brasileiro. Esse estudo a gente espera que traga alguns desdobramentos e principalmente no sentido da gente entender como a gente pode unir ou equalizar o que os jovens estão lendo e o que a escola exige que nós professores, nós futuros professores, que a gente ensine em sala de aula. Um desdobramento muito legal que teve dessa pesquisa é um capítulo de um livro que o Desleitura está preparando, está no forno e vai publicar daqui a pouquinho. Outros aspectos que eu quero trazer nas considerações finais é o apagamento, né, que o Anticonc identificou de algumas palavras que não são usadas claramente nos resumos, mas a gente quer também destacar que de 2020 para cá esse cenário está mudando. E eu quero encerrar falando justamente da esperança de que estudos como esse, pesquisas como essa que nós fizemos, ajudem os futuros professores a entender o papel da literatura para os alunos em sala de aula e que esse tipo de estudo também consiga fazer com que a gente traga ou que a gente consiga equilibrar o que os alunos estão lendo realmente e o que a escola e o que a crítica exigem que eles leiam. Essa é uma pesquisa que a gente espera que no futuro traga esses desdobramentos, se aprofunde nesse tema e traga novidades para a função de professores de literatura na prática da sala de aula. Gostaríamos de agradecer à iniciação científica, ao NEB, ao CNPq, que financiou, ao Grupo Desleituras, à minha orientadora Juliana Salvadori, por todo o apoio, toda a paciência. Mariana Carmadelli, Jéssica Lopes, Soraya Novaes são integrantes do Grupo Desleituras, e sem ela esse mapeamento ficaria muito mais difícil de ser feito. Muito obrigada, meninas. Ao professor Davi Oliveira, que sempre me ajudou quando eu precisei de dúvidas sobre o Anticonc. Essas são nossas referências, eu quero agradecer a vocês e até a próxima.